E um outro dado da economia, a dívida bruta do setor público subiu para quase 82% do PIB em junho. O valor é o mais elevado desde 2021. Denise Campos e Toledo traduzindo esse número para quem nos acompanha. Isso chama muita atenção, né? Chama atenção porque o crescimento da dívida, ele entra na avaliação do risco país. Então, quanto maior é a dívida, maior é o risco se o país não tem superávites para compensar isso. Tem outros países que têm um percentual de dívida bem superior ao Brasil, mas não tem esse problema de impacto da taxa de juros sobre essa dívida, o custo de rolagem dessa dívida, de mais captação, e tem a questão de você gerar superávites que cria uma confiança quanto ao andamento geral das finanças públicas. Mas vamos aos números que nós temos em relação a isso. A dívida do setor público consolidada, é importante ressaltar isso, que entra governo central, Distrito Federal, estados e municípios. Subiu 1 ponto percentual no mês de junho para 81,9% do PIB, isso corresponde a 10,8 trilhões de reais. No atual governo, mandato do presidente Lula subiu 10,2 pontos percentuais, estava em 71,7% do PIB no final de 2022, final do governo anterior. Recorde histórico foi registrado na pandemia, por conta de gastos que o governo teve que ter para compensar a desaceleração da atividade econômica e outros problemas, 87,7% do PIB. Agora, no padrão do FMI, que considera também os títulos que estão na carteira do Banco Central, a dívida sobe para 95,8% do PIB. Essa é uma referência internacional, mas aqui no Brasil, quando se fala das projeções para as contas públicas, o que é considerado é 81,9%, com tendência de pior exatamente pela evolução das contas. E nós temos o que aconteceu em junho e no acumulado, o déficit de 55,3 bilhões. Na composição, o governo federal teve um déficit de 47,2. Ele foi o principal responsável por esse saldo negativo. Estados e municípios, déficit de 6,6 bilhões e as empresas estatais de 1,47. E aí nós temos o resultado nominal, que é quando inclui o pagamento, o custo da dívida. Aí o déficit sobe para 166 bilhões de reais em 12 meses, 1,32 trilhão, 10% do PIB, e a dívida com juros nessa composição das contas públicas ficou em 1 trilhão 160 bilhões de reais, 8,8% do PIB. Aí entra exatamente o custo de rolagem por conta dos juros, a desconfiança do mercado que cobra mais dos títulos do governo, e todos esses números vão ser considerados pelo Copom na reunião de quarta-feira, porque a incerteza fiscal também pesa na definição da política monetária.